A mais um vídeo. Eu gostaria de tratar aqui sobre a questão do desarmamento, porque tem muitos ditos católicos desarmamentistas, e eu gostaria de abordar isso sobre uma ética católica, e também usarei de argumentos lógicos e de razão. Então será uma argumentação simples, mas acredito que razoavelmente eficaz. Pretendo converter isso em algum escrito futuramente, mas claro que vai depender também da minha disposição, e também do meu tempo, tá? Sim, confesso que sou um pouco preguiçoso para certas coisas, mas vamos lá. Eu vou estruturar a argumentação aqui. Inclusive, eu elaborei o roteiro em forma de uma questão disputada para ficar mais eficiente a argumentação. E então, creio que assim ficará mais claro. É claro que para responder contra o desarmamentismo, tem que conhecer os argumentos desarmamentistas. Então, eu elaborei aqui. Deixa eu me ver. Podemos dizer que temos aqui 6 objeções, tá? Contei aqui. Então, vamos lá. Primeiro, objeção. O Japão é um país onde o porte de arma é restrito e é um dos países mais seguros do mundo. Logo, devemos desarmar todo mundo. Segunda objeção. O Brasil é o segundo país com mais homicídios em números absolutos do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. E a maioria dos homicídios acontecem com armas de fogo. Por isso, devemos desarmar a população. Terceiro argumento. Armas são feitas para matar. E matar é mal. Algo com má finalidade não deve estar nas mãos do cidadão comum. Logo, devemos desarmar a população. Quarta objeção. Armas potencializam o mal. Veja que há uma distinção com relação ao argumento anterior. Armas potencializam o mal, mesmo não sendo más em si mesmas. E justamente por isso não deve estar nas mãos de cidadãos comuns. Logo, devemos desarmar a população. Quinta objeção. O desarmamento evita acidentes domésticos e mortes por impulso. Por isso, é mais seguro desarmar a população. Sexta objeção. Quem precisa de armas é o Estado, que tem o monopólio da força, e assim nos garantir a segurança. Por isso, não precisa e nem se deve armar a população. Creio que esses são os argumentos mais comuns. Se vocês tiverem mais algum argumento fora esses, coloque aqui embaixo, tá? Porque esse vídeo está sendo gravado meio que de improviso. E são os 6 argumentos que eu lembrei para elaborar o roteiro, tá? Mas sede contra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordenou os discípulos para terem espadas. Em Lucas 22, 36. Quem não tem espada, venda o manto e compre uma. Alguns vão dizer, mas isso aí é em sentido místico. Porque está se referindo ao poder espiritual e temporal. E assim que nós vemos na bula Unam Sanctam, né, a questão dos gládios, dos 2 gládios. Porque os discípulos conseguiram 2 gládios, mostraram 2 espadas, né? Mostraram ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse que era o suficiente.
Então, não devemos entender isso como argumento como argumento pró-armamentista. No entanto, devemos considerar o seguinte: na primeira questão da Suma Teológica, trata justamente a questão da interpretação escriturística. De fato, devemos ver isso no sentido místico, está se referindo aos poderes que a igreja tem. No entanto, o sentido místico tem por fundamento o sentido literal ou histórico, o que significa que os discípulos realmente portavam armas, no caso as espadas, tá? E a espada é uma arma letal. Ou alguém vai discordar disso? Logo, é lícito, sim, é legítimo um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo portar armas. Mas isso eu de contra. Então, devemos argumentar o seguinte: as armas, incluindo as de fogo, não são más por natureza. E nós temos direito, tá, natural à legítima defesa. E que é uma consequência direta, inclusive, de termos o dever de conservar a própria vida quando isso é exigido. Então, o que significa é que devemos ter o direito de obter meios proporcionais e eficazes para repelir agressões injustas. Então, e se aqui no Brasil, onde o Estado, o Leviatã, não tem a menor eficiência para nos garantir isso, então o direito nosso é mais urgente ainda. Por quê? Porque se você proibir o cidadão comum de possuir armas, meios eficazes de segurança, os bandidos vão criar uma elite para reprimir o cidadão comum. E é o que está acontecendo. Justamente porque o cidadão comum não tem os meios eficazes para repelir essas agressões injustas. Então, creio que isto baste. Ora, se o bandido é armado, o cidadão comum ele tem o direito de estar armado também para repelir essa agressão. Tá? E, neste caso, o cidadão comum pode até cooperar na questão da segurança, claro, né? Com os próprios agentes estatais que deveriam estar encarregados disso. Entendeu? Então, creio que é o suficiente esse meu respondeu, tá? Agora, vamos às respostas às objeções. O Japão é seguro porque é desarmado. Esse é uma falácia, o anacronismo cultural e não tem nexo causal. O Japão ele tem baixos índices de criminalidade, apesar do desenvolvimento, mas não por causa dele, tá? Então é um país culturalmente muito homogêneo, tá? Com forte senso de honra, eles têm bastantes virtudes naturais, são disciplinados e as punições são severas. Então é por isso que ali não há nem sequer uma demanda, né, pelo direito ao armamento, às armas. Porque ali já existe um senso. Entendeu? E lá nem mesmo os bandidos se armam, é só a máfia que se arma. E mesmo assim eles não usam armas assim à torta e direito como fazem as facções aqui. Ademais, tá, as circunstâncias como os do Japão não tolhe o direito natural de possuir armas. Tá? Não tolhe. Quanto à segunda objeção, que o Brasil é um país violento por queixa de armas, as armas usadas em homicídios no Brasil são geralmente ilegais. Os criminosos, eles não estão nem aí. Eles adquirem arma de alguma maneira
e as usam para violentar a população. E desarmar a população, nesse caso, facilita a vida do criminoso, não dificulta, porque é um contrassenso, inclusive. É um absurdo duplo, né? O Estado ele não protege o cidadão e ainda quer impedir o cidadão de se proteger, favorecendo os bandidos. Então é por isso que é justo dizer que o Estado brasileiro é criminoso no sentido mais estrito do termo, até mesmo no âmbito civil. Então, o Brasil é justamente um país violento e inseguro porque a população não tem o direito a se amar. Com respeito à terceira objeção, ao contrário de pecados espirituais e outros, como por exemplo a mentira e o adultério, o matar não é exatamente intrinsecamente mal, a depender da circunstância em que isso ocorre. Tá? Inclusive, tem a questão do duplo efeito quando se trata da legítima defesa. Portanto, a arma é o meio eficaz para se proteger, ainda que resulte no duplo efeito, ou seja, conservar a nossa própria vida e eliminar a vida do agressor, quando isso se faz necessário. Questão da arma potencializar o mal, qualquer coisa pode potencializar o mal, a depender do uso. Uma faca de cozinha, por exemplo, um machado, uma serra elétrica, uma marreta e outras coisas mais. Então, um canivete. Então, nesse caso, segue-se o argumento. Armas são meios de defesa. Agora fica a pergunta: se as armas na mão de agentes estatais é um meio de defesa, por que nas mãos do cidadão comum não seria também? Sendo que, não raro, ele precisa da arma urgentemente. Então, esse argumento não serve para reprimir o uso de armas. E também tem a questão de que o desarmamento evita acidentes e mortes por impulso. Já ouviram aqui essa objeção? Se armar todo mundo, ou uma briga de trânsito vai resultar em morte, ou coisa que tal. Esse daí parte do princípio do paternalismo estatal, entendeu? O povo não sabe se cuidar. Eu sei que no caso brasileiro é quase isso mesmo, mas é argumento do paternalismo estatal, entendeu? No entanto, bem, os carros causam acidentes, os remédios, se mal dosados, podem intoxicar ou envenenar alguém e outras coisas tais, mas nem por isso são coisas proibidas. As armas também seguem o mesmo princípio. Então, aí já é uma questão de educação, tá? Mas, mesmo isso, não tolhe o direito do cidadão se amar. E com respeito de que quem precisa dar armas é o Estado e os agentes estatais envolvidos com segurança, esse é o pior de todos os argumentos. Tá? É o pior de todos. É como se é o argumento robesiano, né? É o cidadão que entrega os seus direitos para o Estado. E o Estado, claro, acaba assumindo um papel divino. É essa visão robesiana e hegeliana que nós temos hoje em dia. O monopólio do Estado sobre as armas de fogo gera tiranias, e a história nos diz isso. Tem o bigodismo alemão, tem o carequismo italiano, tem o bolchevismo na Rússia, tem os exemplos atuais de Cuba, Venezuela. Então, o fato é esse. O Estado, quando detém o monopólio das armas, ele vira uma tirania. É isso que acontece geralmente. Mas o Japão e certos países europeus, isso não vem ao caso. Tá? Porque podemos argumentar com o contrário.
Por exemplo, a Suíça e os Estados Unidos. Não são exemplos perfeitos, mas são países mais seguros que o Brasil e onde a população tem maior acesso às armas. E também eu rejeito aqui o argumento utilitarista, tá? O argumento utilitarista, porque aí retornaríamos ao caso do Japão. Repetindo, a segurança, a tranquilidade de um país não tolhe o direito do cidadão se amar contra agressões injustas. Então, meus amigos, creio que isso seja o suficiente, tá? Eu pretendo transformar isso em um artigo, mas isso, claro, vai levar alguns dias. E eu estou trabalhando atualmente no artigo contra o agnosticismo que eu pretendo publicar em breve. E também expor o artigo com vocês aqui em forma de vídeo. Hoje será publicada a aula de continuação sobre a arte do belo, da obra da arte do belo, do professor Carlos Nogueira. Anteontem já foi publicada a aula da filosofia tomista do zero para os membros do canal e membros assinantes, tá? Ou seja, os que pagam R$ 4,99 por mês. É um preço bem módico, tá? Para estar acessível a todos. Vocês também podem colaborar com o canal a partir de R$ 1,99. Então, considere me seguir nas redes sociais. Considere também tornar membros do canal para ter acesso aos materiais. E sim, também para os assinantes do canal temos a leitura comentada da Suma contra os Gentios, capítulo por capítulo, tá? Onde eu vou aprofundando com vocês a doutrina atomista. Então, encerro por aqui. Fique com Deus e até um próximo vídeo.